Bom, uma boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que o Memorial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul dá sequência à série de debates no Memorial, hoje tendo o prazer de receber o professor Luiz Oswaldo Leite, que vai tratar do tema A Geração Católica no Pensamento Jurídico e Político do Rio Grande do Sul, com mediação do jornalista Márcio Pinheiro, a quem também agradeço a participação, e do nosso historiador Gunther Axt e coordenador técnico. Cumprimentando e registrando a satisfação de tê-lo conosco, professor, passo imediatamente a palavra ao professor Gunther, doutor Gunther, para que faça a apresentação do nosso palestrante. Bom, boa tarde a todos. É sempre uma alegria a gente estar aqui com vocês, né, e agora consolidando este espaço que foi criado há 2 semanas, né, batizado de Debates no Memorial. O professor Leite é alguém que praticamente dispensa apresentações, né, porque é uma figura solar, né, da cultura e da inteligência de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professor da PUC, né, esteve ligado às origens também da Unicinos, foi durante muitos anos professor do Anchieta, foi diretor da OSPA, foi responsável, né, pela criação, pelo momento que criou o Centro Municipal de Cultura Érico Veríssimo, teve um papel fundamental, né, no desenho original da política de patrimônio da cidade de Porto Alegre. Aliás, se esse prédio não foi demolido para virar um estacionamento, porque era este o projeto, isso se deve, né, às pessoas que naquela época estavam no que ainda não era Secretaria de Cultura, né, no município, e que também influenciou as perspectivas, né, no governo do Estado. O prédio foi tombado, acho que em 82, né, evitando, digamos assim, uma catástrofe que seria a construção de um tracanaço aqui para servir de estacionamento. Então, isso foi evitado graças a uma política de patrimônio que se iniciou, né? E está junto com a gente também o Márcio Pinheiro, jornalista importante, reconhecido em Porto Alegre, com participações em diversos veículos, atualmente está no Jornal do Comércio, né? E o Márcio é filho de uma figura também solar, eu acho que na história do Ministério Público e na história da política brasileira, o Ibsen Pinheiro, né? Grande promotor, sem o qual esta instituição, né, hoje não existiria, porque o gabinete do Ibsen Pinheiro foi, na Constituinte, de 1977 88, foi o quartel-general, né, do Ministério Público, e o quartel-general que construiu o capítulo do Ministério Público, né, que é um instrumento único no mundo, tá? Nas suas, não, que foi expandido não apenas muito além das suas atribuições criminais, né? Quer dizer, o que era típico do Ministério Público da época, mas também para as atribuições cíveis, tá? E numa área, no campo da coletividade. Eu digo isso porque era preciso ter uma visão estratégica muito importante de futuro de país, né? Para atribuir a essa instituição a proteção da cidadania, né? Então, assim, o teu pai foi uma figura-chave nesse processo, e todos nós aqui somos sempre muito agradecidos por isso, né? Então, e nós estamos juntos, compartilhamos de uma mesma confraria, um grupo de debates de intelectuais, que foi criado nos anos 80 pelo Felizardo, não é? E o Leite é o patrono deste grupo, que ficou conhecido como a Mesa das Quintas, ou a Mesa dos Professores, que se reunia sempre no Copacabana, e com o fechamento do Copacabana, em razão, digamos assim, da pandemia, nós estamos hoje assim migrando sempre de um lugar para o outro, mas o grupo mantém-se ativo, né, 40 anos, mais de 40 anos, né, então, reunindo jornalistas, professores. Então, é uma alegria também estar aqui, tá, entre confrades, né, que participam
desse espaço, digamos assim, de tertúlias e discussões culturais tão importante. A ideia hoje, né, de nós conversarmos sobre a geração católica, eu faço essa breve introdução, já passo a palavra para o professor Leite, né, e também o Márcio vai fazer algumas perguntas em seguida, né, porque, interessantemente, né, em que pese todos sempre refiram no Rio Grande do Sul a forte tradição positivista do período Castilhos e Borges de Medeiros, né? Isso talvez seja algo que esteja, digamos assim, muito mais num plano discursivo do que de fato, né? Porque, enquanto o Castilhos abraçava o positivismo, né, crescia no campo educacional, cresciam instituições católicas dedicadas ao ensino, né? A tal ponto que, no final dos anos 20, nos anos 30, o ensino na cidade de Porto Alegre estava bastante marcado, né, por pessoas que tinham passado, de alguma forma, né, pela igreja, e que marcaram profundamente o conhecimento da época, né, e toda uma geração de pensadores e de políticos, tanto à direita quanto à esquerda, ou seja, tanto no campo conservador quanto num campo mais revolucionário. Eu cito, por exemplo, a figura, para mencionar um nome mais conservador, que alguém com quem eu acho que o professor Leite conviveu muito, que é o professor Armando Câmara, que morava. Dele. Pois vai nos falar um pouco sobre isso também. Né? Professor Armando Câmara, que foi senador da República, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e no outro campo, uma figura como Alberto Pasqualini, né? Que também vem de tradição católica, com formação em seminário. O professor Leite, né, largou a batina mais ou menos aos 40 anos de idade, né, para casar com a dona Luísa, né, que está ali na plateia. Então, o ex-padre que casou com a ex-freira foi um casamento, digamos assim, né, rumoroso na época, né? E estão juntos até hoje, têm uma família bonita, né? Então, acho que a gente teremos a oportunidade de ouvir belas histórias hoje aqui do professor Leite. Muito obrigado. Eu prefiro pegar também. Posso pegar esse daqui? Eu tenho, acho que esse aqui. Tá bom. Fica à vontade aqui, acho que esse aqui já está funcionando. Bem, gostaria de saudar a todos os presentes com o meu boa tarde, em especial ao organizador e idealizador, que é o Gunther. Eu acho, em primeiro lugar, estou muito feliz, porque esse prédio andou um pouco esquecido, ou posto de lado, meio na penumbra, né? Ele teve, no seu primeiro momento, esse salão em especial, foi objeto de muitos cursos, encontros, etc. E depois, como acontece às vezes com os espaços e as instituições, ficou um pouco na penumbra. E com essa iniciativa do Gunther, eu tenho certeza, estamos já recomeçando e outras iniciativas virão. Então, quero agradecer as palavras do Gunther e agradecer os presentes e a mesa também, que aqui está e me honra muito. Bem, vamos à geração católica. É preciso ver, antes da geração católica, um antecedente, os pródromos da geração católica. Os jesuítas são uma ordem fundada, ela é reconhecida pelo Papa em 1540. E muitos, quando falam dos jesuítas, falam de duas coisas. A companhia teria sido fundada para combater os protestantes, a reforma protestante, e para difundir a educação. Nenhuma das duas é correta. Os jesuítas foram fundados para libertar a Terra Santa. Santo Inácio queria um esquadrão, um grupo, enfim, que fosse trabalhar na libertação da Terra Santa, que tinha problemas. Mas isso não se tornou possível por questões que eu não vou entrar aqui, porque fugiria do meu tema, mas por questões políticas, militares, etc. E o Santo Inácio, então, com o seu grupo, fica ali na Europa e trabalhando e se colocando à disposição de diferentes governos, até que, na evolução, aí sim, o colégio passa a ter importância. Então,
os jesuítas vão assumindo colégios em diferentes países, né? E também vão trabalhar na região dominada pelos protestantes. Quando nós falamos do Brasil, é claro que no Brasil logo salta a questão dos colégios, a questão da educação. O Santo Inácio, e aqui nós conhecemos, fica muito famoso, porque hoje ainda é um ponto de atração em São Paulo, é o famoso Colégio de São Paulo, né? Que hoje é um polo e tem muita atividade lá, embora o prédio não seja exatamente o primeiro, mas a origem é aquele lá, né? Bem, passa o tempo, os jesuítas têm muita influência por causa do colégio, com um detalhe: Santo Inácio sempre quis, a ideia de Santo Inácio é um lugar que tenha influência no mundo. Essa era a ideia dele. Ele queria o jesuíta agindo, né, com influência. Esse fato faz com que os jesuítas passem a ter influência na corte. E, inclusive, uma das grandes críticas que se faz aos jesuítas, os jesuítas queriam estar sempre junto ao poder. Não, não é bem o caso. Eles queriam estar junto ao poder porque sabiam que o poder era poder, né? Que o poder tinha poder. E, por isso, então, fundam-se os colégios e a nobreza vai estudar nesses colégios dos jesuítas. Abre-se colégios na Itália, na Sicília, que era separado, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, na Áustria, etc. Então, realmente, isso é um fato que não se pode negar. Inclusive, o Brasil, que nós, então, sabemos, quando os portugueses, eles trazem jesuítas, e esses jesuítas vão fundando colégios nas diferentes localidades, né? Aqui, a influência do jesuíta passa também a ser mal vista. As cortes portuguesas não gostaram da influência do jesuíta. E isso acaba, também não vou entrar em detalhe aqui, que vocês conhecem, acaba com a figura do Pombal, que restringe e acaba expulsando a Companhia de Jesus de Portugal e suas colônias. Então, a companhia deixa de existir em Portugal e alguns países ao redor, e isso tem uma influência enorme no mundo inteiro. E culmina com o Papa, um dos papas, extinguindo a companhia no mundo inteiro, em 1700 e pouco. Bom, o único lugar, é muito curioso isso, onde a companhia não deixou de existir, foi na Rússia. A Catarina tinha umas implicâncias com alguns setores, né, e com Roma, e ela mantém a companhia. Então, os jesuítas que são... Foi muito doloroso aquele episódio. Os jesuítas, então, saem de países como o Brasil e vão para o mundo inteiro e pegam as mais variadas oficinas, eles, a rigor, especializados em colégios a essa altura dos acontecimentos. A companhia fica extinta, com exceção da Rússia, onde fica um pequeno grupo. Não eram mais de 500. E aí a companhia vai se mantendo naquele período. A pressão foi muito... Vocês não querem entrar nisso também, mas a extinção da companhia provocou muita reação, né? Porque os jesuítas, nesse momento, eram muito conhecidos como educadores e como grandes educadores, né? Foram para o mundo inteiro. Vejo, a China até hoje celebra a presença dos jesuítas, né? Lá com o progresso de ciência e coisas desse tipo que foram juntos. Mas esse projeto, digamos assim, da companhia ficou sempre latente no mundo, né? É eleito, depois de muito tempo, a companhia é restaurada e é eleito, como geral, um holandês chamado João Rota. Esse homem é muito importante. João Rota, então, vai estabelecendo, vai criando núcleos da companhia, né? E também, não só na Europa, na América Latina eles vêm, né? Isso é importante para nós. Um grupo grande, principalmente espanhóis, vão para a Argentina e lá se estabelece, com colégios, com missões, com paróquias. Mas o Rosas, que era o pleno mandatário da Argentina, teve uma indisposição com os jesuítas, brigou e expulsou os jesuítas da Argentina. Eles vêm para o Rio de Janeiro. A diocese era Rio de Janeiro. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, isso não existia, em termos eclesiásticos. E
os jesuítas que saem de lá vão ao Rio, o bispo do Rio manda dizer, olha, vai lá para o sul, está precisando de gente. Então, eles vêm espanhóis para o Rio Grande do Sul, especificamente para Porto Alegre. E aqui, não tinha bispo, mas o vigário-geral, os responsáveis, mandaram esses jesuítas para a zona alemã, que estava recebendo colonização alemã. Né? Eles vão para lá, mas surge um grande problema. Eles não conseguem pregar, porque eles falam espanhol, aqueles alemães só falavam alemão, não entendiam, e confissões, sermões, enfim, contato, mesmo escola, não era possível, porque esses jesuítas eram espanhóis. O que fazem esses jesuítas? Eles escrevem para a Espanha, e através da Espanha fazem contato com o Roma, e dizem, olha, por amor de Deus, mande alemães para o Rio Grande do Sul. Aqui tem um campo, tem muito alemão, né? Os protestantes estão chegando, porque os protestantes já estavam estabelecendo paróquias aqui no Rio Grande do Sul, e os católicos tinham muito pouca presença. Bom, a partir disso, os alemães mandam missionários aqui para o Rio Grande do Sul, vão para São Leopoldo, e depois vêm e estabelecem em Porto Alegre e nessa região. Eles falavam alemão, tiveram facilidade de entrar no meio alemão. Agora, um fato importante é que já na antiga companhia, que há duas companhias, a antiga que eu falei até a extinção e a companhia que é fundada em 1813, por aí. Os jesuítas se destacaram na intuição e sempre tiveram presente o seguinte, é preciso atuar com o jovem, porque o jovem vai ter força, vai ter presença no mundo da autoridade posterior. E isso eles fizeram sempre, né? E por isso a presença dele que eu falei antes nas cortes. Quando eles chegam aqui ao Rio Grande do Sul, primeiro, onde é que eles vão? Eles vão por causa dos protestantes. Os protestantes que eram paróquias em toda a região alemã, hoje o que nós chamamos de região alemã. E com muito êxito. E os católicos, praticamente sem êxito nenhum. Mas com a vinda dos alemães para cá, o que fizeram esses padres alemães? Vieram muitos. Né? Eles estabeleciam uma paróquia, e nessa paróquia eles estabeleciam ao lado uma escola, as chamadas escolas paroquiais, que foram muito importantes para o desenvolvimento da região colonial. Quem era o professor? Não havia padres para isso. Eles escolhiam um leigo, um bom cidadão, com antecedentes positivos, e chamavam esse para assumir a escola. Ele dava aulas e, ao mesmo tempo, ajudava o padre na paróquia, ajudava as missas, cuidava da igreja, etc., etc. Então, sempre os jesuítas, aqui já era uma ordem intimamente ligada à educação. Mas esses padres alemães viram uma coisa, que era a seguinte, nós precisamos educar e precisamos de professores leigos. Então, eles resolvem, e julgam importante, fundar um estabelecimento de ensino. E fundam em São Leopoldo o Ginásio Conceição, que ficou muito famoso e foi fundado em 1859. Não, minto, 69. O Colégio Conceição, que ainda está lá, parte dele. Que é o antigo, depois, seminário, daqui a pouco eu falo nisso. Mas esses professores leigos, cada paróquia arranjava um pai de família, um cidadão que tinha alguma formação, ele dava as aulas, e aquilo que eu dizia, ele cuidava da região paroquial. Claro, a preocupação era, o que esse colégio tinha que fazer? Esse colégio foi fundado para formar professores para as escolas paroquiais. Mas ele vejam bem, no resto do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul era dominado, o Butler falou antes, pela maçonaria, em grande parte pela maçonaria, e por uma espécie de livre pensadores, né? O materialismo científico já de alguma maneira entrava, mas ainda assim, aliás, é preciso que se diga, nesse período o Rio Grande do Sul era muito pobre do ponto de vista cultural, diferentemente do resto. O Brasil começa Recife, Salvador da Bahia, Rio, São Paulo, etc. Aqui tinha muito pouco nesse aspecto. Mas lá em São Leopoldo, o colégio teve um êxito muito bom.
até bom demais. E, naquela época, os alunos tinham que fazer os exames parcelados e tinham que vir para a capital. Então, eles vinham a Porto Alegre. Aqui, dominado por pessoas como Karl von Koselleck e outros, né, que eram inimigos, não gostavam dos jesuítas. Mas eles diziam o seguinte, o Koselleck é um que dizia, não gosto dos jesuítas, mas devo admirar a maneira de ensinar. A maneira de ensinar dos jesuítas se baseava num código, que nós diríamos hoje um código pedagógico, que o que fez, quando lá em 1500 os jesuítas começaram a fundar escolas, Santo Inácio sempre teve, interessante, um homem daquela época, ele sempre deu muita importância à correspondência. Então, esses jesuítas que se espalhavam pelo mundo, ele pedia, mandem carta. Ele cultivou muito as cartas. E quando começam os colégios, o que fazem os colégios? Mandam correspondência a todos os colégios. Qual é o método de ensino? Como é que vocês estão trabalhando? Então, em Roma, ficou um arsenal de dados sobre como dirigir e orientar esses colégios. Com esse material que vai a Roma, os jesuítas começam a trabalhar, principalmente um cidadão que até era de casa nobre na Espanha, que é o padre Cláudio Aquaviva. Ele reúne, e com esse material ele faz uma coisa muito importante, que chama-se Ratio Studiorum. O que é o Ratio? É o Código Pedagógico dos Jesuítas, que é ele é de 1599. E esse código depois se espalha por todos os colégios, né? Quando a companhia é extinta, quando a companhia é restaurada, não tinha mais gasto, não tinha mais nada. O padre Rota percebeu que os tempos eram outros. Veja, nós estamos em 1800, a companhia foi fundada em 1500, era uma cultura greco-latina, humanismo clássico, né? Mas o que eles fazem, então? 1800 é o século das ciências. Ciências explodindo em todos os países, física, química, biologia. Né? Então, eles passam a colocar nos colégios ciências, aulas de ciências, física, química, isso que eu citei antes. Também as línguas, porque lá na Renascença o mundo era outro. Entretanto, os países se desenvolveram, surgem a Alemanha, a França, a Espanha, Portugal, com línguas herdeiras do latim, não é? Baseadas no latim, mas línguas diferentes. Era preciso colocar nas escolas, além das ciências, as línguas. Então, essas línguas entram. O colégio de São Leopoldo, o ginásio, que ficou famoso, o ginásio de Conceição introduz ciências e introduz línguas, fora a unidade clássica, o latim e o grego. Acontece 1869 é fundado Conceição. E em 71, 72, na Alemanha, o Bismarck expulsa os jesuítas. Aliás, a ordem dos jesuítas é uma maravilha, ele expulsa em tudo que é lugar, né? Eu até tenho na minha cabeça escrever alguma coisa sobre como as expulsões, de alguma maneira, às vezes foram negativas para o país de onde elas existiram, mas também foram positivas para os outros países onde chegaram. Então, o que acontece com a expulsão? Jesus não podiam, foram expulsos. Tiveram que fazer os colégios deles, tirar da Alemanha, foram para a Áustria, foram para a Suíça, etc. Acontece que eles tinham padres muito bem formados, com formação universitária. Onde iam esse pessoal? Claro, muitos foram para os países de língua alemã ali, mas estava começando o Novo Mundo, né? Então, vêm para o Brasil, para a América Latina em geral, vão para os Estados Unidos e vão para o Chile. E eles dividiam, os melhores iam para os Estados Unidos. Não, outro país é o Japão. Os melhores, Japão, Estados Unidos, Brasil e o Chile. Os coitados chilenos pegaram o rebotalho da turma. Mas era gente muito bem formada. E eles trouxeram consigo os equipamentos. Então, se vocês forem olhar o velho ginásio de Conceição, os laboratórios de física eram trazidos por esses professores, né? O laboratório de física, de química, biologia, eles fundavam os museus, e vieram padres eminentes dessas áreas. O que fez com que o colégio, apesar da maçonaria, do livre pensamento, o colégio ficou famoso e passou a ter realmente um número grande
de alunos, né, esse colégio, esse ginásio Conceição. O Conceição tem uma vida relativamente longa, ele é fechado em 1912, com muitos colégios religiosos. Aliás, há um detalhe que o Gunther falou antes, os colégios religiosos começam no final do século XIX, porque antes a igreja e o Estado estavam unidos. Então, os colégios eram todos, de alguma maneira, colégios religiosos, por causa da igreja unida ao Estado. E uma época em que as igrejas, por exemplo, protestantes, eram proibido. Quando começa essa mudança, né, e esses padres vêm, e eles começam no colégio, o colégio, como eu disse antes, passou a ter uma forma muito grande em todo o Rio Grande do Sul, vinha então gente da fronteira, né? Esses fazendeiros mandavam seus filhos estudar no velho ginásio Conceição. E dali eles iam embora, e o Conceição é um modelo de líderes para todos os setores, líderes políticos e militares, inclusive militares, se formaram ali, e a gente olhando a listagem, pode-se ver, né? Generais, etc., militares que saíram do ginásio Conceição. O Conceição, por questões de legislação federal, não era, já tinha havido a República, né? Mas houve um problema, e por sinal, um gaúcho, Rivadavia, publica uma lei, a Lei Rivadavia, que criou muitos problemas para as escolas particulares. Essa altura, o Rio Grande do Sul tinha o Conceição, que era dos jesuítas, tinham vindo os maristas, os irmãos maristas vieram, os irmãos lassalistas, que abrem colégio em Canoas, os maristas abrem aqui em Porto Alegre, na Igreja do Rosário Antiga, que alguns talvez conheceram, ali funcionou um colégio que é hoje o Colégio Rosário, e esses padres e irmãos chamam irmãs, daí vem as irmãs do Sévigné, que são francesas, que abrem o Colégio Sévigné, que era um colégio de leigas, chamam umas alemãs, são as irmãs de Santa Catarina, em Novo Hamburgo, abrem colégio, as franciscanas abrem em São Leopoldo, o Colégio São José, que até hoje existe. Então, há a chegada desses colégios católicos. Mas a legislação do Rivadavia prejudica a igreja, com exigências que tornaram o colégio demasiadamente caro, né? Bom, os jesuítas resolveram fechar o Conceição. Em compensação, tinham começado um colégio em Porto Alegre, que era o hoje Anchieta, que em 1890 é fundado em casas. Quem conheceu, eu sou aluno do velho Anchieta, ainda peguei aquelas casas que eram o estabelecimento de ensino. E todos eles começaram assim, Rosário, Dores, eram casas que se adaptaram. Aliás, no século XIX também, os leigos, os professores que fundaram escolas, né, aqui em Porto Alegre, eram casas de família que eles adaptavam para colégios, né? E aí, entretanto, por que eu dei aquele início dos jesuítas? Porque sempre ficou com os jesuítas formar elites. Formar elites. Porque o jesuíta tinha a seguinte ideia: não é verdade o que muitas vezes se diz, os jesuítas queriam poder. Não queria poder. Ele queria que os seus alunos tivessem poder. Eles não estavam ligando para isso. Então, esses que se formaram nos colégios, claro, a tradição na Europa foi essa, mas aqui se cria a mesma coisa. Aí vamos entrar na geração católica. Porque essa geração católica não é outra coisa senão esses jovens que se formaram no colégio. Primeiro no Conceição. Para citar um exemplo de Conceição, há muitos, o que foi ministro da Justiça, que foi deputado federal, o Adroaldo Mesquita da Costa, ele se formou no Conceição, primeiramente. E assim tem outros. O Anchieta, quando começa, era só um colégio primário, né? Não tinha muita presença. Mas com o Conceição fechado, com a fama do Conceição, o Anchieta vai crescendo e vai formando a sua elite, né? Então, se nós olharmos o Anchieta, nós vamos ver, claro, o Anchieta tinha de tudo, porque não havia colégios. Claro que no final do século XIX, onde vem os colégios católicos, vem também os protestantes, é a época que vem o americano, depois vem o IPA, vem os outros lá, que era daquele colégio da Inglaterra,
Não, o Farroupilha, já vou dizer, o Cruzeiro do Sul, né? Que era dos anglicanos. Né? E que passou também, teve muita... Foi o Érico Veríssimo, estudou, o Josué Guimarães, estudaram no Cruzeiro do Sul. Esses colégios passam a ter força. Tem o IPA, que teve muita força também. E esses colégios, o Anchieta passou, então... eu preciso falar de uma outra coisa dos jesuítas. Além do colégio, que eles querem um colégio, é preciso insistir numa coisa. Os jesuítas têm um lema onde está incluída uma palavra latina, que é magis. Vocês ouviram, talvez, muitas vezes dizer, o jesuíta usa como lema ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. Esse maior é importante. Daí vem a palavra magis, ou seja, os jesuítas não queriam um colégio qualquer. Eles queriam um colégio que realmente formasse bem. E não necessariamente, claro que a parte religiosa entrou, mas interessava o conhecimento das ciências. E isso esses colégios conseguiram. O Anchieta se destaca, começa a se destacar em Porto Alegre, pelo lado católico. Embora no Anchieta eu tive colegas do Anchieta judeus, eu tive colégios protestantes, mas, claro, era sempre o mínimo dos mínimos, a maioria era católico. E se não eram católicos, faziam de conta que eram, né? Porque os padres também tinham suas exigências, a gente tinha missa, a gente tinha comunhões, a gente tinha uma série de coisas, que quem foi aluno do Anchieta sabe muito bem. Então, além do colégio, eles criaram uma instituição muito importante. Talvez vocês já ouviram o nome. As chamadas congregações marianas. O que eram as congregações marianas? Era uma instituição, a congregação mariana, em período fora da aula, fora da escola, onde eles formavam, aí sim entrava a formação religiosa. No colégio era formação plena e total em todas as áreas. Mas, do ponto de vista católico, era na congregação mariana. E todo aluno, eles convidavam, etc., e muitos alunos iam para a congregação mariana. Aqui em Porto Alegre houve um padre que fundou a congregação mariana, chamado Nossa Senhora da Glória, no Velho Anchieta, e que teve muitos alunos e que marcou a época. Esse padre fica no Anchieta até 1920 e poucos, mas aí ele adoeceu gravemente, ele foi para São Leopoldo, porque, entretanto, São Leopoldo, quando fechou a Conceição, se volta e se vira em seminário. O bispo daqui, Dom João Becker, que tinha sido aluno de Conceição, levou o seminário para São Leopoldo. Os dois. Primeiro, filosofia. E depois, as irmãs saíram do prédio antigo, que ainda está lá em São Leopoldo, e fundaram a Faculdade de Teologia também. Esse padre fundou essa congregação mariana, onde ele dava essa formação. E ele é substituído por um homem da maior importância. Em 1913, chega a Porto Alegre um padre 2 vezes nobre na Alemanha. Padre Werner von und zu Müller. Esse von und zu indica que ele era 2 vezes nobre, por 2 lados. Von und zu Müller. O padre Werner era alemão, estudou na Alemanha, mas já pegou a expulsão dos jesuítas pelo Bismarck. Então ele estuda, ele vai estudar e estuda, inclusive os jesuítas fundaram um colégio, uma faculdade de filosofia e teologia excelente na Áustria. E Falkenburg se chamava o colégio. Todos os jesuítas estudaram lá. Os que vieram para o Brasil estudaram em Falkenburg. E depois estudavam uma parte na Inglaterra, etc. O padre Werner vai, estuda lá, faz a filosofia em Falkenburg, onde havia grandes professores. A faculdade foi o modelo para as instituições católicas. E faz a teologia na Inglaterra, passa um tempo na Bélgica e vem para o Brasil. Em 1913 ele chega no Anchieta. Passa a dar aulas de francês, ele tinha vivido na Bélgica, sabia muito francês, filosofia e religião. E era secretário do colégio. Ali ele fica até esse outro padre ficar doente e ir para São Leopoldo, e ele assume o lugar desse padre e fica secretário, e o padre tinha a congregação mariana, o padre Werner pega a congregação mariana e divide em 2. A congregação mariana tinha um lado de estudantes, porque os estudantes saíam do Anchieta, quando chegavam na faculdade, a faculdade era profundamente leiga, as faculdades todas no Rio Grande do Sul foram leigas,
Elas não foram, nem falar em faculdade católica, não existia. Então foi fundado em 1896, em 95, a farmácia, 96 a engenharia, 98 a medicina, 1900 o direito, 1913 a agronomia e veterinária. Essas são as faculdades, mas todas leigas, né? Os jovens que saíram do Anchieta, formados principalmente pelos padres, mas pela congregação mariana, eram católicos. Eles chegavam e levavam um choque na faculdade, porque eles enfrentavam também, por exemplo, na medicina. Na medicina era a famosa frase que os professores diziam: nunca encontrei uma alma na ponta do meu bisturi. Está dito tudo, a orientação deles, né? Essa era a orientação. E os rapazes iam lá para o Anchieta se queixavam, mas não dá. Então, o padre Werner e esse anterior, não esqueci o nome, fundaram a congregação mariana dos acadêmicos, ou seja, dos universitários. E depois, quando eles se formam, fundam também a dos formandos, dos formados, que era Auxilium Christianorum. Então, era Mater Salvatoris, Auxilium Christianorum, dos universitários e dos formados. Então, mas o padre Werner foi mais longe. Vejam que não havia universidade, muito menos, não vamos falar em filosofia, letras, havia medicina, direito, engenharia, agronomia, etc. E o padre Werner, que era bom filósofo, ele tinha estudado em Frankfurt, ele começa a dar cursos no Anchieta de filosofia. Esse é o início da faculdade de filosofia. Ele dá cursos de lógica, de psicologia, de teologia natural. Ele não foi homem de escrever muito, ele foi um homem oral, socrático nesse sentido. Ele dava as aulas, as conferências, mas não deixou pouco escrito. Mas existiam algumas publicações dele, apontamentos de filosofia que ele usou no próprio Anchieta, onde ele dava aulas de filosofia. E aí vem, agora eu estou chegando propriamente com essa introdução toda, à geração católica. Porque é claro que todos esses alunos do Anchieta não pensem, nem eu quero falar que não eram todos católicos. Como eu disse, tinha várias orientações, mas tinha alguns católicos. E esses católicos que se formavam no Anchieta, que depois iam para a congregação mariana do padre Werner, iam para a faculdade, para as universidades, as faculdades então, não havia universidade, iam para lá tomar conta de algumas disciplinas. Depois eu vou falar dessa chegada dos alunos, dos anchietanos principalmente. Eles ficavam fanatizados pelo padre Werner, além do que o padre Werner era nobre. Eu me lembro de alguns, eu peguei essa geração, muitos deles foram meus professores da universidade, mas eu me lembro de alguns dizendo, por exemplo, o professor Fiore dizia, o padre Werner, a gente ia ter, enfim, palestras, audiências com ele, quando terminava, ele se levantava, acompanhava até a porta, ele estava no segundo andar, ali onde era o velho Anchieta, ele ia até a escada levar era uma agorizada, né? Para ver como ele tinha um sentido de nobreza. Os estudantes gostavam muito dele, ele era um homem muito fino. Me lembro do Fiore me dizer muitas vezes, nós não éramos contra os alemães. Eles tiveram alguma dificuldade para os brasileiros, né, que vieram depois. Mas com os alemães, não. Porque os alemães, além de terem uma formação universitária excelente, eram homens, como pode ver, por exemplo, nobres, muito finos, né, muito distintos. Então, o padre Werner continua com esses estudantes, mas ele criou muita fama, mesmo entre os não católicos. O padre Werner dava aulas, dava conferências, dava cursos na universidade, no direito. Ele era chamado e dava lá, pela forma, e como filósofo, né? E, claro, ele participou de muitas coisas da vida intelectual de Porto Alegre. Não é por nada que o padre Arthur Rabusque, um jesuíta já falecido, que foi professor na Unicino, ele escreveu um livro cujo título é Padre Werner, Apóstolo da Inteligência Gaúcha. E, em parte, foi. Eu esqueci de citar um outro, que também trabalha depois com o padre Werner, que era um capuchinho. Os capuchinhos, os alemães, os jesuítas são alemães. Uma outra ordem, que são os capuchinhos, que vem no final do século, aquilo que eu digo, no final do século que vem vindo, gente. Os capuchinhos eram franceses.
A gente pensa que eles eram italianos, porque todo mundo foi para a região italiana e todo mundo é italiano hoje, né? A gente vê um capuchinho e se lembra da gordura, da cor da pele vermelha e da macarronada, né? Mas não era bem assim, foram franceses da Saboia francesa. O grupo foram de novo expulsos da França, esses capuchinhos, e foram para o Egito. Lá não se deram, e vieram ao Brasil. E aqui, eles pegam algumas paróquias e pegam o seminário, porque o seminário, que eu recomendo a vocês, quem não viu, olhem atrás da catedral, um prédio que tem lá. Aquele prédio, segundo o nosso grande arquiteto o Corona diz que é o mais lindo prédio construído em Porto Alegre. E olha, o Corona não está dizendo isso para ser católico, ele não era nada disso, né? De fato, hoje é a Cúria, onde mora o arcebispo. Lá ficou o seminário, fundado em 1900. Não, já era fundado em 1800 e pouco, mas não quero entrar nisso. Mas ali, o bispo leva o seminário e dá o seminário aos jesuítas, alemães. Houve uma celeuma em Porto Alegre, porque o laicato, o público de Porto Alegre não gostou disso, dar para os alemães. Eles não gostavam, não simpatizavam com os alemães. Mas os alemães ficaram 10 anos no seminário. E aí tiveram inteligência com o bispo, por questões de idade dos seminaristas, etc. O bispo mandou eles embora e chamou os capuchinhos. Não, chamou uma outra ordem da Espanha, mas ficaram só 3 anos, não se deram bem, e o bispo chama os capuchinhos, que eram excelentes, porque eles eram formados, franceses, formados na eterna França. E há um que se destaca, é um outro padre, é o Frei Pacífico de Bellevaux. O capuchinho naquela época dava o nome pela cidade. Né? Nós tivemos aqui o Frei Antônio de Caxias. Né? Ele era Frei Antônio de Bellevaux. Bellevaux era a cidade onde eles tinham um convento. Ele veio para cá e ficou professor de filosofia no seminário. E criou uma fama em Porto Alegre, porque ele não só dava aula no seminário, mas dava aulas em Porto Alegre. E ele tem uma iniciativa, em 1925, 26, se cria uma espécie de núcleo que será a PUC, cuja aula inaugural é dada na Biblioteca Pública, essa que está aí. Que está aí, não, que está aqui. Então foi um sucesso o Frei Pacífico, mas ele também teve, os capuchinhos acabaram tendo esse entendimento, ou o bispo com eles, e os capuchinhos previram isso, eles escreveram a Roma, eles vão nos mandar embora, e não deu outra. O bispo dispensa os capuchinhos e chama os jesuítas que tinham sido professores dele. Como Conceição tinha esvaziado de um prédio que não tinha aluno, o bispo leva o seminário de Porto Alegre para São Leopoldo. Filosofia e teologia. E aí, daí em diante, é muito importante a presença dos jesuítas. Já era com o Padre Verno, mas o seminário é anterior ao Padre Verno, porque o seminário começa em São Leopoldo em 1913. O Verno chega em 13 em Porto Alegre, vindo de Florianópolis. Bem, lá começam e a velha ideia, vamos formar uma elite. E essa fica de pé. Esta é a origem da geração católica. Então, esses nomes que a gente pode citar, não vou citar todos, mas eu tenho a lista de mais de 100 que foram da geração católica, mas o Fernando Maria Fiore, o Adroaldo Mesquita da Costa, que eu falei, o Armando Pereira da Câmara, o Laudelino Medeiros, o Francisco Machado Carrião, que era pai do nosso Carrião, que foi deputado, que morreu no excesso de avião, o Otelo Loran, que deu aulas de história, o Sanseverino, o Figueiredo, eles são mais cedo, Leônidas Chausa, toda essa turma eram congregados marianos, primeiramente o Padre Verno. O Padre Verno morre em 1939 e é substituído pelo Padre Alberto Fugger, um grande também, uma inteligência suíça. Mas o Padre Fugger é transferido em 41 para o Colégio Catarinense e vem para Porto Alegre uma outra figura que depois é importante, teve muita discussão com os grupos, que era o Padre Afonso Urbano Thyssen, fundador da Unicinos. O Padre Thyssen substitui o Padre Fugger e assume a congregação Auxílio, que depois é substituído pelo Padre Antônio Lampa, que tinha sido reitor dos seminários. Bem, esses congregados estavam ali, aí eles tinham destaque. E aí entra o que é importante para nós, a política.
Em primeiro lugar, os jesuítas nunca quiseram universidade aqui no Rio Grande do Sul, mas havia pressão. Já tinha começado São Paulo, Rio de Janeiro, 37, 38, Universidade Católica, as católicas de São Paulo, e aqui não se queria. Aí, como os jesuítas não queriam, os maristas fundaram em 31 uma escola de economia, Faculdade de Economia, Ciência Econômica, que aqui existe até hoje. E ficaram só com essa. Em 40, antes de 40, não, há um outro detalhe, porque a década de 30, em todo o Brasil, é marcada pela ideia de criar universidade. Nós não tínhamos universidade, nós tínhamos faculdades isoladas. E também no Rio Grande do Sul. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o Flores da Cunha, que era o nosso interventor, pega a ideia e funda uma universidade. É a Universidade de Porto Alegre, criada em 1934. De que era formada essa Universidade de Porto Alegre? Direito. Eram as faculdades isoladas. Direito, de 1900. Antes, a odontologia, medicina, agronomia veterinária. Esse núcleo de universidade criam a Universidade de Porto Alegre. Acrescentaram no projeto uma faculdade, que também estava começando no Brasil, que eles chamaram de Faculdade de Educação, que depois se tornou a Faculdade de Filosofia, onde havia o curso de letras, clássicas, depois física, química, biologia, artes, e por aí vai. Essa faculdade é criada no grupo de 34, e ela é criada em 36, mas nunca funcionou. Ela não foi inaugurada. Mas, no papel, ela existia. Em 40, esse movimento, de novo, se agita, temos que ter. E os maristas, entretanto, com a Faculdade de Economia, em 40, diz, não, vamos pegar e vamos fundar. E eles fundam a Faculdade de Filosofia em 1940. É a primeira Faculdade de Filosofia do Rio Grande do Sul, com esses cursos que eu mencionei antes. Mas a URGS, há um detalhe importante, os maristas e a Faculdade de Língua, vejam como era interessante, a época era outra, né? Ligados maristas com os jesuítas e com os leigos, porque essas faculdades eram leigas, pensaram em criar a Faculdade de Filosofia. E quem chefiava isso era um professor da engenharia chamado Ari de Abreu Lima, católico, muito atuante. O Ari de Abreu Lima vai ao Rio de Janeiro para tratar de papéis da criação da universidade. O avião cai na volta e ele morre. Eu sei disso porque as irmãs dele eram professoras no grupo escolar onde eu estudava. A dona, não esqueça, eu sou devedora ao meu grupo escolar, eu sou estudante do grupo escolar Paulo Soares. E a irmã, a dona Lucia, a dona Iari, eram professoras do Paulo Soares. A Lucy foi minha regente no 5º ano. Mulheres extraordinárias. Essas mulheres botaram luto, elas eram solteiras, nunca mais tiraram o luto, morreram de luto. Na época se usava luto, não sei, a nova geração não sabe. O homem botava ou camisa preta ou um fumo preto. Eu cheguei a botar fumo, um primo meu morreu, eu tive que botar um fumo. Hoje, imagina, vai falar nisso, né? E a dona Iari, a dona Lucy, de luto, pelo irmão que morreu, que ia fundar, criar as faculdades, a Universidade de Porto Alegre. Mas os maristas saem em 40 com a Faculdade de Filosofia e a leiga sai em 1943, com esses cursos que tinham, né? E com os professores da época eram muito improvisados, né? Porque não tinha outro. Mas está aí a origem dessas universidades, dessas faculdades que vão adiante. Mas aqui é um dado importante, porque aí a geração católica começa a atuar. A partir de 30, quando se pensa em universidade, no Brasil inteiro os católicos se movimentam. Temos que ter presença na universidade. E os, em geral, religiosos ou padres estavam na fundação. Aqui em Porto Alegre, resolveu-se oferecer a universidade aos jesuítas. Os jesuítas não aceitaram, porque em 1939 morreram muitos padres, entre eles o padre Werner, e outros de grande talento. Morreram 6 padres, um atrás do outro. O provincial disse, não posso, não tenho gente, a universidade tem que pegar os melhores.
Então, ficou aquele buraco no lado católico. Os leigos fundaram a faculdade. Mas os maristas, então, fundaram eles, né, a faculdade. E o Câmara, entretanto, o Câmara, que era leigo, foi aluno do Colégio Militar, o Câmara, claro, esse, um católico praticante, o Câmara ficou com a ideia de ter uma instituição, ou instituições católicas, né? E ele fica reitor, depois de um tempo, ele fica reitor da universidade. Da então criada universidade, ele fica das duas, ele é reitor da PUC e reitor da URGS. E surge a faculdade, aquela de educação, que não foi criada em 36, é criada em 43. E havia uma multidão de cátedras a serem preenchidas. O que faz o Câmara? O Câmara, que tinha uma influência, porque o Câmara tinha influência não só nos meios católicos, ele tinha influência no laicato. Até porque as elites rio-grandenses passavam pela faculdade de Direito. E todo mundo tinha sido aluno dele. E respeitava o Câmara. O Câmara faz uma coisa que hoje a gente diria abominável. Quando se trata de preencher as cátedras, o Câmara, como reitor, o que ele faz? As cadeiras que envolviam orientação filosófica, ele dá para católicos. Então, o Fiore vai para a metafísica da filosofia. Ele, Câmara, assume a história da filosofia, levando como assistente o padre Afonso Urbano-Tizzi, a quem ele admirava muito. E eu, depois, o Câmara é eleito para o Senado, o padre Tizzi vai a Roma fazer um doutorado e me convida para eu entrar, e é onde eu fico assistente do Câmara, porque o Câmara é o titular da faculdade. O Câmara é muito engraçado. Eu peguei o Câmara por ocasião da Revolução, quando a Revolução rebenta, e ele era engraçadíssimo, né? Porque aí o Brizola começa o movimento da legalidade, e o Câmara tinha horror do Brizola não, do Brizola também, mas do Jango. Porque quando há uma eleição na qual os candidatos ao Senado havia duas vagas, como até hoje. Uma eleição são duas, na outra é uma. Na de duas vagas é eleito o Armando Câmara e o Daniel Krieger. O Câmara, sem partido, mas meio ligado ao PL, e o Krieger ligado ao DN, União Democrática Nacional. Então, eles vão para o Rio, para o Senado, e o Câmara era incrível. E quem o Câmara derrotou? O Câmara que derrota na eleição o João Goulart. Isso é muito importante. Entretanto, naquela época, a legislação dizia o vice-presidente da República é o presidente do Senado. Ele não era eleito presidente. Então, o Jango, que é eleito vice-presidente da República, é o presidente do Senado. E o Câmara é senador. O Câmara me contou, no dia da renúncia, o Senado era, quem conheceu o Rio de Janeiro antigo, o Senado era onde é a Avenida Rio Branco, aquele prédio maravilhoso que foi da exposição dos Estados Unidos, era o prédio do Senado. Ele era forma de teatro grego. E o Câmara, dando o discurso de despedida do Senado, alguém pede uma parte. E ele, então, isso ele me contou, ninguém me contou. Ele se vira, o Câmara tinha uma voz assim, de homem da fronteira, né? Ele se vira, está dando a parte para o senador, quando o Jango entra, ele é presidente, entra para presidir a sessão. E o Câmara diz, o senhor sabe, ele apesar de ser mais moço que ele só me tratava como tratava todo mundo, os alunos, por senhor. O senhor sabe que quando eu estava discursando, aquele cidadão entra. Ele não dizia o nome. Aquele cidadão. Eu não gostava do Jango. E eu estava na única posição que lhe era digna. Ele estava de costas. Eu estava na única posição que lhe era digna. Bom, isso é outra coisa, é um parênteses. Mas o Câmara... Pode fazer uma pergunta? Pode, sim. Bom, eu queria, nesse caso específico, duas memórias muito fortes tuas. Tá? Uma é a tua formação. Tu lembra muito o exemplo de 1947, que tu ia na Assembleia Legislativa, ouvia os discursos e ouvia os deputados que lá estavam. Daniel Krieger, Leonel Brizola, João Goulart, Antônio Pinheiro Machado Neto e tantos outros. Carlos de Brito Velho.
Oscar Pereira da Fontoura, e por aí vai. Otto Weiler, o Dionélio Machado. O Partido Comunista ainda existia. estava na legalidade, Ainda existia. né? Tá, então eu gostaria que tu lembrasse um pouquinho desse período, né, dessa tua formação, tu tinha 14 eu era adolescente. Né? O... E também, aí logo depois, lembra um pouquinho dessa campanha do Câmara, que aí tu já tinha... Sim, a campanha... Tu te envolveu na campanha política? Indiretamente, porque eu era muito jovem, né? Mas, de alguma maneira, nós nos envolvemos. Porque a grande obsessão da igreja nessa época era o comunismo. E eu me lembro de uma tarde, de 1945, nós, no Anchieta, dobrando folhetos para distribuir pela cidade inteira anticomunistas, né? E esse era o nosso clima. A minha ida para a política, claro, eu sofro muito a influência da época e do Anchieta. Embora os padres, eles não, é interessante, eles não faziam uma pregação política a rigor. Eles pregavam a doutrina católica e tal. Eu, ali, não tinha... Eu peguei o Getúlio, eu sou cria do Getúlio, porque eu peguei o Getúlio como presidente. Eu nasci com o Getúlio, né? Meu pai não gostava do Getúlio, meu pai era udenista. E eu, num grupo escolar, a gente tinha fotografia do Getúlio em tudo que era lugar, até nos banheiros, em todas as aulas, em todas as instalações da escola. E eu me criei assim, ouvindo louvores ao Getúlio. Bom, e claro, a grande doutrina política da igreja era o anticomunismo, nessa época, não era outra. Tinha um pouco de influência americana por causa da democracia, né? Mas era essa. Nesse momento, na eleição de 45, eu já participei no seguinte sentido, eram nossos colegas do Anchieta, os Englert, da família Englert, que o pai dos Englert, o velho Gaston, ele foi escolhido porque é eleito governador em 45 por Walter Jobim. E o Gaston Englert fica secretário da Fazenda. Mas para a eleição dele, toda a família arrebanhava nós íamos para 7 de setembro distribuir folhetos. Naquela época havia muito, a cédula, né, eleitoral. Eu, nesse ponto, também participei. Mas eu participei mais da Constituinte Estadual, que é de 47. Aí eu já era maior, e eu praticamente todas as tardes era no velho prédio da Assembleia. Ali funcionava a Assembleia, não existia esse novo. Aqui era o auditório Araújo Viana. Então eu ia lá. O Márcio já falou, olha, a gente pegando os membros dessa Assembleia Constituinte, a gente cai o queixo, né? Todos os partidos. O PTB, por uma injunção da contagem das sobras eleitorais, ficou com 23 cadeiras. Era o partido com mais membros. O José Diogo Brochada Rocha era o líder. Lá estava o Brizola, jovem, o Brizola era acadêmico de engenharia. O Fernando Ferrari, que depois, na época, ninguém conhecia. Não conhecia. O Jango, que era desconhecido. Ele já era do partido, mas não era, né, com muito destaque. Então eram esses. O PSD tinha o Francisco Brochada Rocha, depois primeiro-ministro. Tinha o Albano Falkman, que era um homem da colonização alemã, né, que teve muito voto com a colônia alemã. Tarso Dutra era também, né, que depois teve grande destaque como ministro. Tinha o PL, que tinha 5 deputados: Mendes Sá, Carlos de Brito Velho, Edgar Luiz Schneider, o professor era na próxima, Henrique Fonseca de Araújo. Tá? Era uma bancada, e era muito interessante, porque havia uma grande... Nós estávamos saindo do Estado Novo, regime forte, 1905, a partir de 30. E lá na Assembleia, nós estávamos em 45, 46, o debate era contra o Estado Novo. E Getúlio era amaldiçoado. E o PL era um partido forte. A UDN era Daniel Krieger, Vitor Greff. O PRP era Luiz Compagnoni, Wolfram Metzer, Helmut Kloss. Né? O Partido Comunista, já dissemos, era o Otto Alcides, um professor de Química da universidade. O Pinheirinho, que era um guri também universitário. E tinha o Dionélio Machado, que era um literato.
O Otto Alcides renuncia depois. Entra o também literato. E entra o Manuel Jovem Arteles, que era um operário, que depois tem uma história muito complicada. Dizem que ele traiu o partido, mas não vem ao acaso. Mas entra o Dionélio Machado, falei, né? Então, os partidos era uma maravilha. E ali eu vivi. E aí é que eu digo, eu já tinha um pouco, eu vou falar da geração católica que me influencia antes. Mas os outros, a geração católica que era neoescolástica. E aí, através da Assembleia, eu vejo, não, tem outros partidos. Mas já havia uma compreensão de uma geração católica influenciando a política? Já porque era uma bancada católica? Não, isso não existia. A geração católica estava ligada ao Anchieta e às congregações marianas. E eles tinham uma coisa, eles tinham a ideia do apostolado. Então, eles davam aulas em escolas públicas. Eu fui aluno no Grupo Escolar Paulo Soares do professor Egberto Becker, que era sobrinho, sabe, até de piada sobre ele. O Becker, que era irmão do Walter Becker, que era um advogado, o Carlos Becker, que era dentista. O Egberto Becker era advogado. Ele foi professor de religião no grupo escolar. O Laudelino Medeiros dava na aula ao lado, também religião no 5º ano. Tá? Então, eles iam nos grupos escolares. Eles iam, por exemplo, a Farroupilha, que é uma escola de origem protestante, sempre teve aula católica. Farroupilha era em frente à igreja de São João, de hoje é o Plaza São Rafael, Farroupilha. Sempre teve. Então, eu peguei o grande entusiasmo pela política. E passei a ver, ali, o Partido Comunista, o PRP, linhas ideológicas, o comunista era o comunismo. O PRP era o nazismo, o nazifascismo, né, que vinha do integralismo, né? Peguei toda essa turma. Eu preciso dizer uma coisa, o PTB era herança, havia um político que o Gunter já mencionou, o Alberto Pasqualini. O Alberto Pasqualini, ele tinha um partido próprio, que era o USB, União Socialista Brasileira. Ele socialista. O Alberto Pasqualini foi seminarista no Seminário Central, porque aquele prédio do Conceição, em 13, eu já mencionei antes, o arcebispo de Porto Alegre leva os seminários para lá. E lá, o Alberto Pasqualini foi aluno, colega, por sinal, de classe de Dom Vicente Scherer. Eles se bicavam muito ao longo da vida, mas eles tinham sido colegas, né? E lá nesse prédio do colégio, do seminário, né? E o Pasqualini fundou um partido, que era a União Socialista Brasileira. Mas aquilo não foi adiante e ele entra no PTB. Entra no PTB, mas sempre ficou, o Pasqualini sempre ficou uma certa ala no PTB, né? Com líderes do partido. Não, mas ele não afinava tanto, mas sempre foi um homem de esquerda. Né? Leite, como é que essa neoescolástica, tá, e essa base toda do Padre Werner consegue influenciar o pensamento jurídico, tanto à direita quanto à esquerda? Né? O que existe ligando esses dois polos? E as pessoas dialogavam, estando à direita e estando à esquerda? Dialogavam. Mas deixa eu te explicar o porquê. A igreja na Renascença era toda escolástica, né? Grandes pensadores, etc. Na Idade Média, nem falar, não, depois também na Renascença, São Tomás de Aquino é de lá, toda essa gente vai por ali. Né? E todos os seminários católicos do mundo inteiro seguiam essa filosofia neoescolástica, que tinha variantes. Eu, por exemplo, nos meus escritos não tenho usado neoescolástica, tenho usado neoescolástica, porque o termo neoescolástica é mais amplo. Né? O neotomismo é praticamente a doutrina de São Tomás de Aquino, que outros seguem, por exemplo, essa neoescolástica inclui o suaresianismo, que é a filosofia de Francisco Soares, um espanhol jesuíta. O meu curso de filosofia é muito do Francisco Soares. São Leopoldo, os jesuítas alemães, seguiam o Francisco Soares, que era espanhol. Bom, se seguia em todos os seminários a filosofia neoescolástica, neotomista, como queiram chamar, né? Basicamente ela mesma. Claro que a escolástica aí tem uma decadência. Ela tem auge na Idade Média e auge na Renascença. E aí ela vai decaindo. E no século
XVII, XVIII, ela decai muito. Mas no século XIX ela renasce, principalmente em Roma. Então, tinha sido fundada uma universidade, uma faculdade jesuítica em Roma, que é a Universidade Gregoriana, até hoje existente. E lá era escolástica. Filósofos italianos, San Giorgi e outros que ficaram brilhantes. Eu vou dar um exemplo. Na Gregoriana estudou um alemão, que se chamava Joseph Kleutgen. E esse sai de Roma e vai para a Alemanha. E leva a neoescolástica. E lá na Alemanha se desenvolve essa filosofia, com homens brilhantes. Quando os jesuítas, no primeiro momento, as faculdades deles estavam na Alemanha. Não havia prédios, eles em geral recebiam doações de castelos de nobres, e ali funcionava. Ficou famoso um colégio, Baria-Lach. Daí gera uma filosofia que era a filosofia lacensis. Lac, em latim, é lago. Lacensis, a filosofia do lago. Ali havia porque eram as disciplinas tradicionais. Ali, e depois ainda em Frankfurt também, lecionou um jesuíta chamado Victor Catray, alemão. Esse Victor Catray dava ética. Foi professor do Pasqualini, em São Leopoldo. Não, minto. Ele era professor na Alemanha, mas os discípulos dele foram professor do Pasqualini e de Dom Vicente, que seguiam Catray, que tinha... Qual era a filosofia do Catray? Era a ética neoescolástica, ou neotomista. Eles aprenderam lá. Então, vamos dizer aí, colocando como ícone esses dois, Dom Vicente como ícone da direita católica e o Pasqualini da esquerda católica. Ambos tinham mamado na mesma fonte, que era a filosofia do Catray, que vinha lá daqueles períodos. E isso, vê bem, o Dom Vicente fica, e Dom Vicente, quando implanta seminários no Rio Grande do Sul, todos de orientação neoescolástica. Dom João Becker, todos neoescolásticos, antes de Dom Vicente, porque Dom João Becker foi aluno do Central, São Leopoldo. Então, eles seguem essa linha. E vê bem, aquilo que é importante que eu estava dizendo, o Câmara põe, o Fiore era neoescolástico, o Machado Carrião, que deu história, era neoescolástico, o Álvaro Magalhães, que era professor da engenharia, que deu filosofia da educação, era neoescolástico, né? Hugo de Paz, que vem depois, era neoescolástico, né? E por aí vai. O Carlos de Brito Velho, neoescolástico, o Vitor de Brito Velho, que dava psicologia. E o Rui de Cernelino, Neoescolástico. que foi candidato a governador. Foi, aí quando eu vou falar... Esse episódio, por favor. Daqui a pouco eu vou falar da política. Barbaridade. Não sei como é que está o nosso tempo. Eu acho que já passou. Mas, então, essa gente... Agora, vê bem, lá na Assembleia, eu nunca fui deputado, nem tive cargo na Assembleia, mas a Assembleia é muito engraçada. Quem lê os diários da Assembleia, parece que eles vivem brigando. Eles brigam no plenário. Fora se dão muito bem. Fora se dão muito bem. Com algumas exceções, às vezes, de brigas, se dão muito bem. Quer dizer, eu peguei os comunistas conversando com o PSD, conversando com o PTB. Compreende? Agora, na hora do debate, eu sou comunista. Na hora do debate, eu sou cristão. Até porque a Assembleia era muito né? pequenininha. Tá? Muito pequenininha. Se juntava aí dos jornalistas batendo tudo. fotos. É isso. Tu queria uma coisa Os que estudantes assistiam da janela, né? Os debates. Mas tinha uma lá em cima, uma galeriazinha. Olha, a galeria não era maior que isso aqui, né? Tinha 2, no máximo 3 filas. Eu me lembro que eu ia cedo para pegar a primeira fila, para ver o pessoal. Tu era o mais jovem lá, era o único? Na Assembleia? É, claro, não. Teus colegas te acompanhavam? Quem ia Era um muito. programa? O meu colega Leônidas era Chausa. Leônidas Chausa, que é um que entra para a política depois, e ele estava sempre lá. E o Luiz Fernando Chia de Lima também. Também. Esse era uma trinca que nós tínhamos. Veja bem, e que tem um caminho diferente. O Chausa entra para o PDC. PDC era um partido que no Rio Grande do Sul não tinha ninguém. Não tinha. Mas no Rio de Janeiro tinha um monsenhor pernambucano, Arruda Câmara, que era o representante, era o deputado federal. E era monsenhor.
Mas o São Paulo tinha um PDC forte. Franco Montoro e São companhia. Severino não era... Ele entra aí, aqui um padre, que morreu ano passado, padre Arthur da Rocha Bosch, que era da geração católica, e que fica padre depois de se formar em medicina, fica jesuíta. Ele, um outro jesuíta, padre Gustavo, era médico também. O engenheiro, padre Valério Albortão, que era engenheiro da aviação ferroviária, entra para os jesuítas. Um outro que fica secular em Pelotas, o padre Malomar, tu não conhecia esse Juarez? Malomar ainda foi diretor da Faculdade de Filosofia de Pelotas. Então tinha, e essa gente toda convivia. Eu era um guri, mas, e onde é que a gente discute? Claro, entre nós discutimos muito. O Leônidas mais à esquerda. Né? Agora, por exemplo, o Cine Lima não, mais centro. E Leite, eu queria que tu lembrasse um episódio que anda esquecido, assim, foi pouco comentado, uma polêmica envolvendo Érico Veríssimo e essa inteligência católica. Essa eu conheço muito. Havia no Anchieta um padre chamado padre Leonardo Fritz. Era brasileiro já, mas era aqui da região da colônia. Estudou na Europa e tudo, foi professor no Anchieta e em outros seminários e colégios da companhia. Foi professor dos filhos do Getúlio, porque quando o Getúlio é governador do Estado, você sabe que ele foi governador antes de ser presidente da República, né? E os filhos dele estudam no Anchieta, o palácio estava ali, o Anchieta, hoje é um estacionamento, era ao lado. E entre eles, ele é professor do Getulinho. Fixem esse nome. Bom, passa-se o tempo, isso foi início, o Getúlio é eleito, vai para Brasília, quer dizer, vai para o Rio. Os filhos, evidentemente, vão juntos. E, bom, passam-se os tempos. Em 1941, o padre Fritzen tinha já saído e voltado para o Anchieta, ele era professor no Anchieta. Ele sai, não sei onde ele foi, passou na frente da livraria do Globo, que está aí ainda, e que tinha os vidros, ela era toda envidraçada. E a livraria do Globo costumava fazer, eu peguei isso, talvez você, ela pegava os livros e botava eles todos assim, né? O livro que era lançado, vamos dizer, o livro do Érico Veríssimo, não sei quem, o Somerset Maugham, etc. A Globo é a grande livraria das maiores do Brasil. Ele passa lá e vê o livro do Érico Veríssimo, com a vitrine lotada de livros. Tá? Havia, não tínhamos quase revistas, os jesuítas tinham publicado uma revistinha que chamava-se O Eco, que era uma revista para os alunos do Anchieta e era vendida nos colégios católicos. O padre Fritzen, vendo aquele propagandear de um livro do Érico Veríssimo, escreve um artigo para a revista O Eco, que evidentemente não é o Cruzeiro nem a Manchete, é o Eco, mas tinha tiragem nos colégios católicos, todo o Brasil é. Aí o padre Fritz escreve um artigo sobre o livro. E bombardeia o Érico Veríssimo. Né? Ele termina falando, não sei o que, ele não diz nunca o nome do Érico, mas no fim ele fala, Rico, reticência Rico, Veríssimo, italiano. Né? É Rico, Veríssimo, fazendo uma parada. Mas ele escreve isso aí num tom muito forte. E a elite, aí vem de novo a geração católica, com o padre Werner no Anchieta. Não, o padre Werner já tinha morrido. Mas tinha o padre Fugger e depois o padre Tisa. Tomaram-se de ofensas contra o Érico a partir do artigo do Érico. Então, aí o Érico responde contra os hábitos dele. E depois eu mesmo conversei com o Érico, e ele conversou com outros, e ele disse, olha, eu não tinha nada contra padres, nem contra a igreja, nem contra jesuítas, nem contra ninguém. O que eu me irritava, e isso sim provocou também a resposta dele, ele estava furioso com os padres e a igreja que estavam dando muito apoio ao Getúlio, e ele não gostava da ditadura. O Érico era um americano e um democrata no estilo americano. E ele escreve, então, uma resposta. Bom, o que acontece? Os amigos do Érico e o lado católico, a geração católica comandando, resolve fazer também um manifesto a favor do padre Fritz. E publicam. E esses dois manifestos têm uma importância enorme para nós,
porque nós temos o nome de quem fazia parte de um grupo e do outro, hoje. Por quê? O grupo católico está todo lá, mas não só, tem outros que eram católicos, mas não eram da geração católica, porque tem católicos que não fizeram parte, mas toda a geração católica está ali. E os outros, os comunistas, os livres pensadores, todos assinaram. E um pensador, que já faleceu muito cedo, um rapaz da universidade chamado Fernando Trindade, que era professor na Faculdade de Filosofia, resolve escrever artigos sobre esse episódio. Esses artigos estão aí, são maravilhosos. Ele escreveu um artigo... Na época? Não, bem depois. Ele, então, escreve um artigo e mais, ele bota a lista de todos os nomes. Ele é que ressuscita. Porque a gente não sabia, eu mesmo, que vivi, eu não sabia. Né? Agora, os padres, na época, até não sei porquê, eles recolheram o eco. Eu me lembro que nós tínhamos assinatura, meu irmão e eu, que éramos estrangeiros, então tínhamos uma assinatura. Os padres pediam de volta as revistas e davam um livro de presente para a gente. Eu não tenho. Hoje eu tenho, porque eu tenho a coleção do eco. Qual era o livro? Olhar os Íris do Campo. E qual foi o motivo da ira do padre? Um dos motivos era o seguinte: o Armando Câmara, com quem eu convivi muito, o Armando Câmara, que era um líder católico, solteirão, nunca casou, né? O Armando Câmara, diziam na época, há uma figura no livro que era um líder, solteirão, religioso, era a pintura do Armando Câmara. E as elites católicas, e o Armando Câmara, é preciso dizer outra coisa, grande líder católico. Qualquer solenidade católica estava lá o Armando Câmara discursando. E ele foi um grande professor, né? Um grande filósofo. E então, foi uma ofensa, não só ofenderam os princípios católicos, mas ofenderam o nosso líder. O próprio Armando Câmara se sentiu ofendido? Sentiu. Mas ele manifestou isso não. Ou ele insuflou? Não, acho que ele nem insuflou. Estava insuflado em si mesmo. Já estava aquilo. Ele era um homem bravo. Né? E o Armando Câmara era violentíssimo. Ele era um homem. Era um homem bravo. Ele era um homem bravo. Né? E nas discussões e tal. E ele teve discussões que ficaram famosas, porque antes dele se tornar o líder que ele foi, ele já, como estudante, ele teve, por exemplo, teve duas polêmicas que ficaram famosas. Uma com o Egídio Hervé e outra com o Paulo Hecker, dois grandes líderes espíritas. E o padre Werner faz uma polêmica com esses dois líderes espíritas. Ele, padre Werner, o grande líder, e os líderes espíritas. Né? E o Câmara, claro, ao lado do padre Werner, né? nessa polêmica toda. Né? Mas ele, quando ele falava alguma coisa, quando ele falava de comunistas, ele ficava irado. Né? Ele era um homem muito, muito forte. E tem coisas, por exemplo, ele era muito amigo do Rui Ciro Lima. O Rui Ciro Lima ia todas as semanas dialogar com o Câmara. Como esse episódio da eleição, porque eu acho que isso é importante, da eleição do Rui Ciro Lima. Já vou contar. Mas nesse diálogo dele, Câmara com o Rui Ciro Lima, eles também tinham violentas pegas. Né? Agora, deixa eu dar um parênteses sobre a política, porque aí entra o Câmara e a eleição. No primeiro momento, a geração católica não entra na política. Claro que eles tinham, olhando, todos eles eram mais conservadores, mas eles não entraram, não se candidataram. Mas depois de 45, aliás, já o Estado Novo gera, porque uns que eram democratas, com influência americana, não gostavam tanto do Getúlio. Mas, enfim, seguiam ali os princípios. Mas depois de 45, eles começam a se candidatar. O Daniel Faraco é eleito deputado federal pelo PSD. O Adroaldo Mesquita da Costa é deputado federal pelo PSD. Então, se a gente pega, aliás, no Brasil inteiro, eu falei do Monsenhor Arruda Câmara, que era Monsenhor em Recife e que se elege deputado federal pelo PDC. No Rio Grande do Norte teve um governador que era padre. Claro, Chico. Esse eu até não conheci tanto. Bom, e eles aqui vão entrando. Né? O Otelo Loureiro não chega a ser eleito, mas se candidata a deputado estadual pela UDN. Não é?
O Francisco Machado Carrão foi deputado estadual pelo PSD. O Albano Faulkner foi deputado estadual pelo PSD, pelo PTB. O João Lino Brown, que foi professor no Anchieta, lembro, foi meu professor, dava latim e português, foi deputado estadual ali na primeira sessão. Isso vai adiante. Quando o panorama político avança, começa grande, tem até certa semelhança com a nossa época. Quem seriam os candidatos para o governo do Estado? E no lado, vamos dizer, que seria o lado mais católico, se fica uma preferência, não se tinha candidato. Até que então surge o nome do Rui Ciro Lima. Quem é o Rui Ciro Lima? O Rui Ciro Lima foi aluno da Faculdade de Direito, brilhante aluno, sempre. Ele entra na Faculdade de Direito muito cedo, é um brilhante catedrático. Só vou dar um exemplo. A OAB fez uns debates aqui em Porto Alegre sobre temas jurídicos, os mais variados. Faziam esses debates, claro que abertos a todo o público de advogados. Acabaram depois de 3 ou 4 encontros, porque o Rui chegava lá, ninguém resolvia os problemas, o Rui resolvia. E os grandes problemas de grandes empresas, o Rui ia como advogado. Dom Vicente Scherer, que era um homem que não consultava ninguém, ele decidia. Quando tinha problemas jurídicos na área, ele chamava o doutor Rui, era o homem que o assessorava e que dava palpites, escrevia até textos para ele. Lança-se então a candidatura do Rui. O Rui era um homem inatacável, como cidadão, como... Né? Ninguém tinha nada contra ele. Ora, o Rui entra e o Rui estaria eleito. Seria eleito pelo lado conservador. E o outro lado, quem era do outro lado? Aí tem a intervenção do Castelo Branco. Do Castelo Branco. E a disputa em tudo dentro da arena. São 3 candidatos, pré-candidatos dentro da arena. Dentro da arena. O Rui, o Perac Barcelos e o Tarso Dutra. Tarso Dutra. E aí tem a convenção aqui no Teatro aqui São Pedro. no Teatro São Pedro, né? Ganha o Perac com intervenção do Castelo Branco. Se metendo na arena recém-criada. E o Rui Ciro Lima, o que fizeram com o Rui Ciro Lima já um pouco antes? Todos os que eram junto com ele, e ele inclusive foram cassados. Houve uma cassação tão grande na Assembleia que permitia a eleição do Tarso, e não a do Rui Ciro Lima. O Rui, como eu digo, nunca foi um político. A cassação foi deixando a vaga aberta. Não entrava um outro deputado naquela vaga. Não. Eles cassaram os suplentes também. Cassavam a vaga. Exatamente isso. Foi uma coisa terrível. E nos meios católicos houve uma repercussão. É daí também... Mas aí o Rui sai candidato pelo MDB. Sim, já era MDB na época. Já era MDB. Sai candidato pelo MDB com apoio do Correio do Povo. Eu acho que ele sai... Claro. Na verdade, ele sai candidato independente. Com apoio do MDB e do Correio do Povo. E por que o Correio do Povo? Porque ele sempre foi grande amigo, Rui, do Breno Caldas. Mas era um carne ruim. Por isso o Rui escrevia semanalmente um artigo no Correio do Povo. Né? Sobre tudo, sobre todos os temas. Também filosofia ele tem. Embora o Rui... Aliás, se falou antes, o Rui era tomista, depois, no fim da vida, ele ficou bastante blondelista. Porque veio um padre jesuíta do centro do país que era favorável ao Maurice Blondel. E o Rui simpatizou muito com o Blondel. Depois. Mas essa cassação... Não gostava do Kelsey. Isso eu não sei te dizer, porque direito é uma área que eu não apito tanto. Mas o que é importante dizer, porque no convite aí nosso, fala a influência da filosofia e na política, no direito. O Armando Câmara, quando entra na faculdade, a faculdade de Direito, nos seus inícios, era positivista. Positivista. Um ou outro que não era. E a maioria era positivista. A igreja não tinha presença nenhuma na faculdade de Direito. Zero. Quando o Câmara entra, o Câmara começa a rebanhar adeptos para ter as teorias dele, que eram neoescolásticos. E a faculdade aí fica
Daí vem a Faculdade de Direito, fica tomada por neotomistas. Então, o que eu não terminei, em parte eu falei do Câmara na filosofia, ele nomeia todas as cadeiras, as que não eram filosóficas, ou que tinham, ele deixou de lado. Ele mandava e desmandava em Porto Alegre. Ele não proibiu a Simone de Beauvoir Claro. Ele era Como você referiu a ela? Como é que ele se referiu? Conta para ele era a Simone de Beauvoir e o Sartre percorreram o Brasil inteiro. Grandes conferências em Recife e as últimas em São Paulo, onde eles deram conferência em Araraquara. Há um livro sobre essas conferências. Lá tem uma foto do Fernando Henrique, jovem estudante, participando das conferências. E era para vir a Porto Alegre, porque o núcleo de filósofos de Porto Alegre tinha certo reconhecimento nacional. Aí há uma reunião da congregação. E aí traz-se a pauta, essa questão de trazer o Sartre e a Simone para umas conferências em Porto Alegre. E aí o Câmara, lá na ponta, né, da faculdade, e aí ele diz como é o nome que ele dizia? Essa rameira. Se essa rameira entrar por aquela porta, eu saio para outra. E o fato é que o Sartre e a Ana não vieram a Porto Alegre. Né? Não vieram. Mas Parabéns. Parabéns pela obrigado. Aliás, não sei se não gostaríamos de ouvir alguma pergunta do público, antes de nos encaminharmos para o encerramento. Isso. Só uma... O Armando... Desculpa. Não, pode. Só quero dizer uma coisa Não, eu ia dizer uma coisa do Câmara, da Simone. Não, depois volta. Eu acho boa a tua ideia. Nós ouvimos, acho que o Armando tinha uma questão. Boa tarde. Acho que só o microfone. É porque está gravando. Buscar com o registro. Uma permissão do historiador Günter Axel, faço uma referência à grande contribuição do professor Leite à imprensa brasileira como coordenador do curso de jornalismo aplicado da RBS, juntamente com o professor Ferraz. Foi o primeiro curso de jornalismo aplicado no país. Era um desejo muito forte do diretor-presidente da empresa, Maurício Sirotsky Sobrinho. Para todos que viajavam para o exterior, ele fazia um pedido. O que vocês conseguirem de informações sobre o aperfeiçoamento da atividade jornalística, vocês, por gentileza, tragam. E eu tive duas oportunidades, uma em 74, convidado pela Embaixada dos Estados Unidos, onde houve grandes experiências, aliás, em 74, na Alemanha, dos melhores jornais de Bonn, de Frankfurt, de Munique, de Berlim, junto às redações, funcionavam escolas de aperfeiçoamento dos jornalistas, tanto na área de texto como de conhecimento. E eu comecei a viagem pela Alemanha, depois fui à França, Itália, Inglaterra. No final do percurso, do roteiro, eu tive que mandar pelo correio uma mala de documentos sobre currículos que chegaram a Porto Alegre. E fiz a mesma coisa em 76, quando recebi um convite da Embaixada Norte-Americana, em que fiz um percurso muito grande também, visitando redações e faculdades. Aquilo foi o elemento base, dentre outras muitas colaborações, para a formação do curso de jornalismo aplicado. Foi um modelo no Brasil. A família Mesquita mandou um emissário a Porto Alegre. E abriram um curso lá. A família Frias, que dirigia, como até hoje, a Folha de São Paulo, mandou um emissário aqui e copiaram. Portanto, o papel exercido como educador do professor Leite, eu ressalto aqui. Só depois de concluir o curso do professor Leite e do professor Ferraz, jornalista só ficava em Porto Alegre se quisesse, porque o mercado
de São Paulo e Rio de Janeiro ficava assediando os profissionais. Fez o curso da RBS, já tem vaga garantida aqui, onde quiser. E vou citar só um exemplo, porque são tantos os nomes de colegas tão queridos. A Vera Lúcia Frois tinha sido minha aluna do jornalismo da URGS em 81, e ela fez o curso, foi imediatamente para a redação do Globo do Rio de Janeiro e fez carreira na França como diretora da France Press. Então, professor, eu aqui como jornalista e como seu grande admirador, homenageio este momento glorioso da sua gloriosa carreira. Vou fazer mais um acréscimo de 1 minuto. O querido Gunther fez referência ao inesquecível Ibsen Pinheiro, o nosso grande inspirador como jornalista, e eu acrescento Márcio, filho da querida Laila. Eu tive o privilégio, fiz um curso de pós-graduação de 79 a 82, eu fui como chefe de reportagem do Correio do Povo, testemunha de um encontro diário, das 9h10 às 9h30. Flávio Alcaraz Gomes terminava o seu programa na Rádio Guaíba, descia para a redação do Correio do Povo, Laila vinha da redação da Folha da Tarde, e ali se uniam a Paulo Fontoura Gastal, Walter Galvani, Jaime Copstein, o pessoal que estava na redação. Ele, durante 20 minutos, eu chamava o encontro do cafezinho do liquidificador, no sentido positivo, porque eles passavam em revista os assuntos do dia, do que tinha acontecido no dia anterior e do que ia acontecer, e ali eu acompanhava e percebia a rapidez de interpretação da Laila, uma qualidade raríssima, e ali muito aprendi. E para encerrar, faço também uma homenagem ao professor Armando Câmara, o vestibular que eu fiz para a Faculdade de Direito, uma segunda-feira, prova escrita de filosofia. O professor Armando Câmara chega às 8 horas, a prova é feito sorteio às 8h10, dos 3 pontos de dissertação, e começa a prova. E um aluno pergunta, professor, mas quanto tempo nós temos para... Ele disse, bom, como vocês viram, eu trouxe a edição dominical do Estado de São Paulo. Quando eu terminar de ler a edição do Estado de São Paulo, terminou o prazo de vocês. Bom, começamos a escrever. 11h40, ele diz, bom, terminei de ler o Estado de São Paulo. Para ler o Estado de São Paulo, o que havia de conteúdo, nunca mais. E eu, agora, um relato que aconteceu comigo, eu levei um susto, porque eu comecei a discorrer sobre a teoria do valor, a tese de doutorado do professor Câmara, e me perdi. Eu já estava na 4ª folha de almaço, já tinha escrito 16 páginas. Eu digo, bom, agora, o que eu vou fazer? Me encorajei, saí daquela sala imensa, de 400 candidatos, e me dirigi ao professor. Professor, eu vim aqui lhe narrar uma situação, eu vou ser reprovado, porque eu só respondi a uma questão, e as outras 2. E ele, com a sua inteligência, seu bom senso, sua compreensão, disse assim, se você se garante com o que você escreveu, eu elimino as outras 2 e dou a nota pelo que você escreveu. Não sei o que você escreveu, mas eu já vou entender, você vai ser o único que escreveu sobre uma única questão. Na prova oral, ele me reconheceu, juntamente com 2 assistentes, e ele disse, olha, não posso revelar, eu estou proibido de revelar a tua nota antes da divulgação oficial do resultado. Mas eu não dou 10 para ninguém, porque 10 é a perfeição. Mas você recebeu 9,5 e parabéns. Então, essa memória que eu tenho, além da relação afetiva que ele tinha com os alunos, e muitas vezes fui à sua casa, sábados à tarde, ele tinha uma satisfação muito grande de receber os alunos, e ali um aprendizado extraordinário. Desculpe ter me estendido. Só uma frase do Câmara,
que dá início à participação da geração católica na política, Gunther, é uma frase dele, de fazer reuniões na casa dele também políticas. E ele dizia: a um católico no século XX só restam duas coisas: rezar e conspirar. Mas ele se considerava conspirador. Só. Ele conspirava mais do que rezava. Rezar e conspirar. Eu me chamo Marino Boeira, né? Sou também jornalista, mas me apresento mais como professor de História, formado na Universidade Federal. Eu vou discordar um pouco, né, dessas louvações todas e vou aproveitar a oportunidade de ter uma pessoa tão importante e brilhante como o professor Leite para colocar algumas questões que me parecem mais importantes. Eu vim aqui ouvir, saber sobre a influência católica na política e no direito. Ouvi mais, e eu acho que essa é a conclusão que eu tive, de uma visão da influência católica nas opções conservadoras, do conservadorismo. Eu vou contar uma pequena história, já que todo mundo conta a história. Eu era um menino, 10, 11 anos, em Farroupilha, estudava no Colégio Santiago, o Colégio Marista Santiago. E em 1950 é a eleição para presidente da República, onde nós temos de um lado o Getúlio Vargas, do outro lado o Cristiano Machado, né? E o Brigadeiro, né? Que era solteiro e bonito, né? Como diziam na época, né? E na escola, meninos, 10, 11 anos, nos chamaram e disseram assim: olha, o vice-presidente do candidato Getúlio é Café Filho, e Café Filho é um comunista. 1950. Disseram: você diz em casa para o seu pai, meu pai, Alcides Boeira, eu ia dizer para o meu pai, Alcides Boeira, que se ele votasse no Getúlio Vargas, que meu pai era um ídolo, meu pai tinha ido na Revolução de 30 e se orgulhava de ter estado de guarda no Palácio do Catete quando Getúlio tomou posse. Era um getulista, né? Dissesse para o meu pai que se votasse no Getúlio Vargas, nós ia ser excomungado. Ele ia ser excomungado. Obviamente, meu pai votou no Getúlio Vargas, né? Mas veja, em 1950, a Liga Eleitoral Católica tinha uma influência fantástica, né? As igrejas eram púlpitos da direita. As igrejas eram um púlpito do conservadorismo. E a Igreja Católica sempre cumpriu esse papel, o papel do conservadorismo. O pior papel na política brasileira. Eu ouvi essas histórias todas, e algumas delas eu até participei. Inclusive, eu posso até ter um testemunho. Eu fui na casa do Brito Velho, né? Brito Velho? Não, Cirne Lima. Quando o Cirne Lima ia ser candidato, eu até conto essa história, porque era muito engraçado. Estava lá o pessoal do PTB, que era um pessoal assim, menos que vivia muito pouco aquela cultura, vamos dizer, do PL, da UDN, principalmente do PL aqui no Rio Grande do Sul, que eram os representantes do conservadorismo, do latifúndio, de tudo que era antigo no Brasil. E era constrangedor ver caras como Wilson Vargas, por exemplo, convivendo com aquele outro pessoal do PL, que eram os aristocratas, né, para eleger o Cirne Lima, que acabou não sendo eleito porque deram um golpe e caçaram, né, os deputados. E algumas coisas engraçadas, né? Não caçaram o que virou governador depois aqui, Não, do PTB. Pô, agora me escapou o nome. Eu tenho alguns lives, né? Pedro Simão. Pedro Simão. Não caçaram. Pedro Simão nunca pôde explicar isso aí, por que ele não foi caçado, né? Mas tudo bem, né? Mas então, enfim, o que eu acho é que o pensamento que o professor defendeu com tanto brilho é um pensamento conservador, um pensamento... Não, eu não defendi. Sim, citou. De certa forma, é solidário com ele, ou não? Não? Aliás, eu não aceito a igreja, realmente, essa igreja antiga era toda conservadora. E hoje ainda é. Mas hoje não é mais. Quem que não é conservador mais? A igreja, não vou dizer toda ela, tu tens figuras muito conservadoras, mas tu tem... Em todos esses debates dos últimos tempos, tu não vê membro da igreja católica. A forte presença de um pensamento mais progressista na igreja. Eu vou lhe dizer uma coisa. O conferencista, o senhor, e eu respeito, eu só vou fazer uma última. Eu vou fazer uma última frase para encerrar, até uma provocação.
Hoje, quem é mais revolucionário são essas igrejas pentecostais que oferecem para os pobres a oportunidade de ser rico na vida, aqui, enquanto a Igreja Católica sempre ofereceu a mentira. Porque qual é a mentira? A salvação da alma. Então, a Igreja Católica, hoje, é mais conservadora do que essas igrejas pentecostais que são capitalistas. A Igreja Católica é feudal. A Igreja Católica é feudal. É feudal. A Igreja Católica é feudal, reacionária como sempre foi. Teve alguns momentos e algumas figuras da Igreja Católica durante a ditadura que se colocaram contra ela. Mas, de um modo geral, mente, como sempre mentiu, vendendo alguma coisa que não existe. Céu e inferno. Nós só temos essa vida. E, por isso, nós temos que usar aqui essa vida para ter posições. Eu acho a igreja um horror. Eu estou como Marx. A igreja é o ópio do povo. Desculpa. Publicitário, professor Marino Poeira, eu vou responder a sua pergunta, a sua indagação. Não, mas deixa eu vou... Não, você perguntou... Mas vamos só para colocar um... Desculpe, perdão. Eu só quero responder a pergunta. Não, mas assim, nós estamos num ambiente de debates, né? E os debates, assim, eles têm que ser fundamentados em substantivos e não em adjetivos, né? Ainda mais no mundo moderno. O senhor tem todo o direito de crítica, isso aqui é um ambiente democrático, e com a devida vênia, eu acho que o seu objeto é mais do que a Igreja Católica, do que seria um debate entre o ateísmo ou não ateísmo. É mais amplo, até mesmo pela sua ótica. Mas, evidentemente, voltando aqui ao tema dentro do possível, o senhor conclui, por gentileza? Eu concluo, por favor. Em primeiro lugar, eu trabalhei na RBS. Se o senhor tem diferenças com a RBS, o problema é seu. Mas, indiscutivelmente, a RBS... Mas discutir a RBS talvez seja tema de uma outra oportunidade. Eu acho que a RBS cumpriu e cumpre um papel como um veículo, um conjunto de veículos importantes, não só no Estado como no país. Em segundo lugar, a pergunta sobre por que Pedro Simon não foi cassado. O próprio Pedro Simon, eu perguntei isso a ele. Ele disse que estava na lista de cassados, o presidente Castelo Branco o chamou e mostrou, olha, do Rio Grande do Sul, esses eram cassados. E o senador Daniel Krieger disse, bom, tem um aqui que eu vou defender. Eu vou pedir para o senhor retirar da lista o deputado Pedro Simon, como deputado estadual. Porque esse... E fez elogios, e o Castelo admitiu e retirou da lista. E também agora a gente também não pode fazer relações de pessoas que não estão aqui para se defender, né? Se nós quisermos fazer alguma constatação grave, nós temos que ter a coragem de assinar embaixo e de falar. E isso a crítica está diretamente também relacionada à responsabilidade que ela exige, sobretudo com pessoas que não se encontram no ambiente, que às vezes para responder só do outro plano, que é o caso. Vamos dar sequência. Eu não sei se o senhor quer fazer as considerações, que o senhor entender pertinente sobre as perguntas. Alô? Tá. De alguma maneira, iríamos... Primeiro, eu acho que esse debate aqui não foi a favor nem de igreja, nem de nada. Nós falamos, as coisas foram realmente assim, e que o panorama foi muito mais à direita, também é verdade. Mas, vê bem, nós falamos da gestão de 45, que tinha o Partido Comunista, né? Que teve um brilho especial na Assembleia. Claro, foi cassado e acabou, etc., né? Mas, enfim, isso também é preciso dizer. Agora, quanto a esse debate da igreja, não quero entrar aqui nesse debate, seria um outro debate, né, se quisessem debater. Eu acho, por exemplo, tu fala
Sim, é desagradável falar de temas religiosos, porque a gente ofende A ou B. Mas eu acho as igrejas protestantes hoje muito mais conservadoras que a igreja católica. Se tu pegar os bispos do Brasil, eles são todos eles mais à esquerda do que qualquer coisa. E a igreja tem uma grande divisão hoje. Não sei se tu sabes, talvez tu não conheça. A igreja é uma grande divisão dentro dela, né? Com as pessoas mais à esquerda e as outras menos. Eu conheço católicos que dizem: não posso ouvir falar no Papa Francisco. Bom, cada um tem o direito, né, de não gostar do Papa Francisco. Esse Papa é comunista. Bom, o Papa é comunista, o que é ser comunista, né? Então, essa situação, eu acho que mereceria, se fosse o caso, Eu acho que isso seria tema de um Outro debate. Exato, exato. O objetivo era justamente a gente fazer um Esforço histórico. exatamente. Não significa tomada de partido, eu estou fazendo isso. Eu não estou tentando. Eu percebi o professor Leite, que eu conheço, de fazer a defesa, né, uma propugnação, digamos assim, de uma postura. Acho que é um esforço histórico, sujeito como todo esforço histórico, a posições de debate, críticas. Mas o que eu vi aqui, quero cumprimentar, é a beleza de uma explicação, digamos assim, cronológica da influência católica. Agora, se ela é boa, se ela é não, para mim não interessa. Eu não sou católico, até sou. Por exemplo, a Liga Eleitoral Católica não se falou aqui. Ela fracassou em 1930, ali. E depois, eu peguei ainda, em 45, a Liga publicava uma lista dos candidatos nos quais a gente podia ou não podia votar. Até isso chegou. Mas a Liga morreu por cima. Eu queria pedir desculpa pela agressividade do que eu falei, a fala, porque eu me emociono, e é importante para mim essas coisas que foram discutidas, e eu acho que você colocou coisas muito importantes a ser debatidas. Acho que o grande debate deve ser feito não para essas quinquilharias do tipo enaltecer o veículo de comunicação, ou dizer coisas que não podem ser ditas. Eu acho que uma reunião como essa é uma reunião aberta, você pode dizer o que quer, desde que argumente a favor do seu ponto de vista. Então, eu não quis me desrespeitar, e não quis desrespeitar o colega aqui também, o ex-colega, mas acho que, de alguma maneira, fiz isso, então eu peço desculpa. Agora, o importante é isso. A discussão ficou muito superficial. Não, tranquilo. É que assim, Marino, a gente não pode... o objetivo também, senão nós ficaríamos aqui o dia inteiro discutindo aspectos de grande complexidade da política. O objetivo é um painel. Tá? E, como disse o doutor Ricardo, o objetivo é que seja um esconso histórico. Eu acho que a gente não, se nós ficarmos repetindo isso, vai ficar cansativo. A ideia era justamente que fosse um painel, um debate, uma visão, um voo de pássaro sobre, e eu acho que esse objetivo foi plenamente, todos concordamos, atingido, com louvor pelo professor Leite, porque a ideia era justamente entendermos, tá, como uma determinada geração foi profundamente marcada, né, por uma filosofia que era cristã, que era católica, né, e que teve, digamos assim, fortes desdobramentos na política e no meio jurídico, né, enfim, tanto à direita quanto à esquerda, tanto numa perspectiva conservadora quanto numa perspectiva mais revolucionária. Esse é um quadro, né, que eu acho que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Essa geração foi absolutamente fundamental, não é, Márcio, para a nossa história, eu acho que para a conformação das nossas instituições, né? Mas, espera aí, deixa agora eu concluir. Tá. Bom, mas então vamos fazer o seguinte, eu vou te convidar depois para tomar um chopp. Tá, é um direito teu. Tá bem, é um direito teu. É um direito teu. Acho que todo mundo fica feliz com algumas coisas e frustrados com outras. Mas é um direito que tu tens, com certeza. Tá? Bom, eu não sei se alguém tem mais algum comentário a fazer. Só para não, era só para deixar constar, o professor Leite não é conservador, não conheço o professor Leite. Bom, enfim. Agora aí já
Já está desvirtuando. Léo, queres fazer algum comentário ainda? Tá. Nós temos, eu acho que mais 5... Nós, Tá bem. acho que nós temos mais 5 minutos ainda, tá? Que podíamos... Católica, formada católica, das escolas católicas de Porto Alegre, que a partir da ação católica, todos nós fomos formados 100% à esquerda, né? A partir dos anos 70, praticamente. E é toda a nossa história da formação. E nós saímos dos colégios. Esse curso ao qual nós recebemos em Porto Alegre, né? 5 congregações que se reuniram para formar lideranças juvenis católicas. O curso se chamava Centro de Treinamento para a Ação. E ele foi fundado pelos jesuítas, Padre Hugo, pelos maristas, irmão Antônio Bortolini e irmão Biazus, Firmino Biazus, as irmãs franciscanas, irmã Beatriz Zanotelli, irmã Inês Wenzel, que são vivas, as irmãs escolares e os laçaristas colégio da onde eu vim. Então, os líderes jovens dessas 5 congregações, das escolas, 5 congregações, ingressavam num curso de formação por 3 anos, 10 dias cada ano de imersão. Os cursos aconteciam na Vila Nossa Senhora das Graças, em Viamão, que hoje é a Casa dos Idosos, dos maristas, né? Ali ficávamos durante 3 anos, 10 dias em imersão por ano, e era uma formação totalmente a partir da resistência social, da luta social. Dali saíram mais de 12 ou 15 comunidades eclesiais de base, nos anos 70. Eu, por exemplo, por 10 anos fui metalúrgico, sindicalista, né? E isso veio da formação católica. Ou seja, com isso eu só quero dizer o seguinte: a igreja, ela reflete a história do momento histórico, ela se reflete o momento histórico. Há momentos que o fluxo é predominantemente conservador, né? E hoje é difícil encontrar um religioso líder que não seja um sujeito, no mínimo, social-democrata de esquerda. É muito raro encontrar. É uma igreja que está sempre... Ela oscila como oscila a história, e ela não tem uma posição única, ou conservadora, ou à esquerda. Ela reflete a contradição e a diversidade. E, com isso, eu quero alimentar o próximo debate. Muito bem. Muito obrigado, Léo. Querem deixar uma palavra final? Márcio e professor Leite. Primeiro, professor? Não, professor. Então, queria agradecer o convite aqui, as referências simpáticas ao meu pai e à minha mãe. Muito obrigado, Armando Burti. E queria fazer um último pedido. Se falou muito aqui do professor Leite, se é conservador, se não é, se defendeu a igreja, se não defendeu. Eu acho tudo isso quase irrelevante perto da grandeza e da contribuição que ele tem dado à cultura dessa cidade. Há 12 anos, ele lançou esse livro aqui, em comemoração aos 80 anos dele. O livro já está defasado, já é um livro velho, né? E é um desafio que eu lanço a ele, que está com quase 92 anos, que está com a inteligência a 1000, com a memória melhor ainda, que faça um novo livro que deixe um depoimento ainda melhor e ainda maior para as novas gerações. Muito obrigado, professor Leite. Eu que agradeço. Agradeço. Eu, também, para encerrar, queria agradecer. Fico contente porque, no final, pelo menos, entramos num debate, o que me agrada sempre muito, né? E agradeço ao Gunter Axel, que é o idealizador desses encontros, são fantásticos, né? Eu acho que em Porto Alegre já houve um momento de grandes debates. Às vezes, os debates se extinguiram, mas eles são sempre oportunos. Agradeço ao senhor como representante do Ministério Público, né? É verdade. Esse livro aí. Aos 91 anos ele lançou esse livro. Aos 92 ele vai lançar as memórias completas. Agradeço mais uma vez e passo a palavra para os que vão encerrar. Obrigado. Bem, eu agradeço a presença de todos, né? Eu acho que é uma alegria a gente poder se encontrar para ter justamente a oportunidade dessa conversa. Agradeço muito especialmente ao professor Leite, né, que eu acho que nos brindou com uma excelente exposição e um excelente debate. Obrigado ao Márcio, né, e obrigado a toda a assistência. Boa noite.